Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Deus. E viemos lhe pedir em nome de Jesus, por esses momentos, Senhor, que estaremos falando da Tua Palavra, que estaremos juntos, ó Pai, para fazer depois na aula de artesanato, e que em tudo Teu nome possa ser louvado e glorificado através das nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Bom, essa semana nós vamos falar de um versículo que a gente conhece e acho que muitos de vocês conhecem ele de cor. Está lá no Salmo 37, vamos lá? Diz assim, ó: não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que erram, pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a relva verde nos campos. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute da sua fidelidade. Então você se deleitará no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo agirá. Tomará sua justiça alva como a luz e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Permaneça no Senhor, espere paciente até que Ele venha. Não se aborreça por causa dos que prosperam, em razão dos seus planos maus. Evite a ira, abandone a fúria e não se abale. Isso só leva ao mal. Porque os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Logo os maus não existirão mais. Você os procurará e não os achará. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante. Já ouviram esse versículo? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É bem conhecido, não é? Então, esse é um salmo de Davi. Ele está escrito, ele começa assim: não se aborreça por causa dos malfeitores. Você já passou na sua cabeça esse pensamento que diz assim: pô, eu faço tudo certo, as coisas parecem que não andam, e aquele meu vizinho, aquele meu conhecido que faz tudo errado, que é mau caráter e que não sei o que e tal, para ele parece que o negócio vai tudo certo. Já pensou assim? Já ou não? Eu não, porque graças a Deus na minha vida foi trabalho e eu fui conquistando. Sim, mas você já viu, você já não passou, pelo menos na sua cabeça, aquele pensamento: pô, eu me mato de trabalhar e conquisto as minhas coisas às duras penas e tudo mais e tal, e o sujeito ali que não vale nada. Não, eu penso assim, né? Quando eu vejo uma puta de uma caminhonete a touro, não, mas linda, né? Por que ele tem e eu não tenho? Ele comprou, pegou o carnezão assim, ó. Simples assim. Tá todo mundo com essa caminhonete bonitona. Eu vou te contar uma história que é assim: quando eu era adolescente, eu tinha um sonho. Eu virava para o meu pai e falava assim: no que você tem um sonho? Eu falei assim: um dia eu vou ter uma BMW. Um dia. Não, porque é o carro do meu sonho, que não sei quem. Meu pai dava risada. Um dia eu virei para ele e falei assim: por que você está rindo de mim? Quando você fala, você vive com esses pau velho aí, eu tenho que vira e mexe, eu tenho que empurrar ou ir no borracheiro, procurar levar o pneu nas costas, porque você não arruma os step do carro. Aí ele virou e falou assim, eu dou risada porque assim, você sonha em ter uma BMW. E o meu primeiro carro, imagina você, eu tinha 14 anos de idade e era um 147 velho, mas caindo aos pedaços. Quando eu mostrei o carro para ele... Eu comecei nesse.
Quando eu mostrei, Pinote nele. quando eu mostrei o carro para ele, ele virou e falou assim: eu achei que você tinha comprado um carro. Tinha uma tábua no lugar do passageiro, assim, no chão, tinha uma tábua, porque tinha um buraco na assoalho do carro. Aí ele virava e falava assim, ele falou, mas eu vou te responder por quê. Ele falou, você tem noção de quanto custa para manter uma BMW? Naquele tempo que era criança. Né? E não só naquele tempo, ou até hoje. Entendeu? Aí ele virou e falou assim, você tem que comprar aquilo que você tem condição de manter. É o meu caso hoje. Então, eu fico feliz com o meu, eu fico feliz com o meu, porque ele é velhinho, ele tá ficando velhinho, mas ele tá lá, ele me leva para tudo quanto é lugar e tudo mais, e faz tempo que a gente se livrou da Barça. Marley. Faz tempo que a gente se livrou da Barça. É importado. Então, mas a gente vendeu, porque o marido não pode dirigir. Eu já tive, por exemplo, eu já tive 2 carros. Eu já tive 2 carros importados. Eu lembro que eu tive um Laguna. Até bater. Na hora que bateram nele, pronto. Acabou meu sonho. Acabou o luxo, acabou o conforto, entendeu? Porque eu não tinha dinheiro para mandar arrumar. E ainda tive que arrumar ele, Lídia, e devolver para o banco. Porque não tinha como pagar, entendeu? Ou arrumava o carro ou terminava de pagar ele. Nossa, foi que, ai, que alegria. Ele mandou lavar o banco, lá vai nós. Chegou na esquina, já morreu. Daí chegou lá embaixo, que vergonha, ainda bem que era de noite. Muito de molecada, meu Deus, que vergonha. Trabalhando na escola, falei, meu Deus, que vergonha. Aí foi levar. Mas é comum. Gente. Motor fundido, era um salário, não tinha dinheiro. Mas é Ele tinha pegado o comum. carnezão e trocou de uma moto. Mas é comum a gente olhar para a vida dos outros e falar, A gente não sabe o que eles passam. não sabe o que ele passa. Ou muitas vezes a gente até sabe como consegue as coisas. Se é a base da falcatrua e tudo mais e tal, e pode muitas vezes ter aquele pensamento na nossa cabeça e falar, pô, fulano é desse jeito, eu sou todo direitinho e parece que o meu negócio não vai. Davi não pensava dessa forma. Davi não pensava nessa forma. E Davi escreveu esse salmo numa época que ele sofria perseguição de Saul. Ele não vivia na terra dele. Ele tinha que viver escondido, fazendo o bem, não fazendo nada de errado. E Saul, fazendo as coisas que faziam, parece que tudo ia bem, parece que prosperava. Mas ele confiava em Deus, porque ele sabia qual era o final. E se a gente for ver a vida de Davi e comparar com Saul, nós vamos perceber que o negócio chegou uma hora que Deus virou basta para Saul. E aí a vida dele foi ladeira abaixo. Né? É sobre isso que Davi está escrevendo. Não tem invejas daqueles que erram, pois em breve secarão como a erva. Por quê? Porque aquela falsa aparência de paz, aquela falsa prosperidade é o quê? Passageira. É passageira. É bem passageira. Eu conheço gente que tem muito dinheiro. Conheço gente que tem muito dinheiro. Eu lembro que teve uma época na minha casa em Osasco, quando nós estávamos ali na Batista da Lapa, além de ser assim, não tem paz, Marlene. E artista. Não tem pai que Eu conheço alguns artistas, tanto no ramo da música quanto no ramo da televisão, que frequentavam a minha casa, lá em Osasco, por causa dos meus pais. Por causa da igreja a qual os meus pais exerciam liderança. Mas eles não tinham paz.
tinha todo dinheiro, todo conforto, encostava aqueles carrão lá, lindo, bonito, maravilhoso, mas entrava, sentava lá, conversar com meu pai, com a minha mãe, e só problema. E outra, tem medo de tudo, né? Até de fazer amizade, porque... Tem medo de fazer amizade, tem medo de conversar, de sair, sequestro e tudo mais, e diz, vai ter um evento da igreja lá no parque, a gente não vai, porque, sabe, é complicado. Melhor não te viver. Teu básico para viver, tá bom, não é? Eu lembro que chegou um empresário na minha casa uma vez em Osasco, e com 2 seguranças. Ele chegou num carro e os 2 seguranças estacionaram o carro. Aí ele virou e falou assim, aonde os meninos podem colocar o carro? São seus filhos? Não, são os meus guarda-costas. Ele não podia sair de casa sem 2 guarda-roupa andando atrás dele. Aí meu pai virou e falou assim, para vir na minha casa você não precisa disso daí. Ele falou, o problema não é chegar na sua casa, o problema não é aqui, o problema é o caminho de lá para cá. Ele falou, para mim sair de casa eles têm que sair primeiro. Que paz é essa? Que vida é essa? Isso é vida? Não. Agora, o que Davi está querendo dizer, ele falou assim, não, os que confiam no Senhor, entrega seu caminho no Senhor, confia nele e ele vai agir por você. Você não vai ficar precisando andar com guarda-costa, não. Não vai, por quê? Essa é confiança no Senhor. E é Ele que age por nós. Eu conheço uma igreja aqui em Jundiaí, onde um dia o pastor prega e tem segurança andando com ele atrás dele do púlpito. Se ele vai no banheiro, o segurança vai atrás dele e fica na porta do banheiro. Pastor. Falei, viu? Que raio de paz é essa? Que raio de paz é essa? O que está faltando? Está faltando confiar nisso aqui, ó. Confiar na palavra. Que confiança é essa que eu tenho em Deus? Que Ele vai agir por mim, que Ele me guarda. Isso vai impedir? Isso impedia que Davi passasse por problemas? Não. Não impedia. A confiança em Deus impede que eu não passe por problemas? Não. Lembra aquele versículo que eu sempre repito para as irmãs aqui? O que Jesus nos disse? No mundo tereis aflição. Vocês vão ter. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu passei pelas aflições daqui igual a vocês. Mas passei em paz. Passei em paz. Mas esse sentimento que muitas vezes que a gente tem, esse sentimento que eu comecei a perguntar para as irmãs, ele é errado? Eu ter esse tipo de pensamento? Você quer dizer então que eu tenho que passar pelas lutas quieto? Não. Que eu não posso ter angústia? Não. Estou dizendo isso não. Abre lá em Lucas, abre para mim, Lucas 22, vamos lá ler Lucas 22, 42. Vou ler para vocês. O que diz aqui? Está cheio aqui no mato, ó. Está tudo. Eu que não mato. Cata-cata. Diz assim, ó. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem estava falando esse texto? Também esse versículo é bem conhecido. Quem que estava falando esse texto aqui?
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem que estava falando esse versículo? Fala, Arlete, pode falar. Jesus. E você sabe em que situação Jesus estava falando isso daqui? Lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava para ser preso. Porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Eu fui lá no monte. É muito bonito, não é? Que lugar. E você já reparou uma coisa? Quando você chegou lá, é assim, é subida, tá, gente? Quando a gente fala de monte, a gente acha Foi que é um monte morrozinho. que foi crucificado? É um Então monte. ele subiu com a cruz? Não, Foi um monte? não. Não? Monte das Oliveiras não é. Não. Geralmente era o jardim, aqui no Monte das Oliveiras tem um jardim lá. Existe o jardim até hoje. A Arlete deve ter gostado lá. É bonito. E é um lugar que assim, você sobe, é uma subidinha razoável. Você tem que dar uma caminhadinha aí. Vocês acham que essa subidinha aqui é judia? E a subida da casa da minha mãe ali, perto do esplanado. Não, é um monte mesmo. E o Jardim das Oliveiras, chama Monte das Oliveiras, porque no jardim é plantado muito oliveira. Muito oliveira mesmo. E era onde Jesus subia e se retirava para orar, quando ele estava em Jerusalém. Pergunta para Arlete por quê? Porque você chega lá com a língua de fora, você chega lá xingando, mas a hora que você chega no monte, a hora que você chega no jardim, você sente uma paz. Ai, que gostoso. É uma paz inexplicável. Aí você entende por que Jesus escolhia aquele local. Depois de ter andado o dia inteiro, debaixo do sol e tudo mais e tal, ele ia encerrar as suas orações da noite no Monte das Oliveiras. Quem visitou sabe o porquê. Porque é uma paz inexplicável. Você chega lá com a língua de fora, com os bofes de fora. E se você tiver com o guia, porque você não pode pegar o carro, você não pode subir de carro. Se você vai lá com o guia, você chega lá querendo matar o guia, ou chutar a bunda dele lá de cima. Falar, agora você vai descer rolando. Eu, no caso, vivi parando. Porque Não, mas tem, você vai parando, vai descansando um pouco e tudo mais, mas quando você chega lá em cima, é gratificante. Sem contar que a vista de Jerusalém é linda, lá de cima. Tudo bem? Então Jesus estava passando por um momento difícil. E ele virou para Deus e orando para Deus, a primeira oração que ele faz para Deus, ele fala assim: Pai, eu sei que tu me ouves. E sei que tu estás comigo. Mas se possível, afasta de mim essa luta. E quantos de nós já não oramos dessa forma? Eu já orei várias vezes, falei: Deus, viu, o negócio está cruel, dá para... Vê se dá para dar uma aliviada. Com isso aqui mesmo, ó. Está aqui minha esposa. Eu oro todos os dias e falo: Deus, pô, é uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples. Mas dá para ficar preocupado, né? Não, ou eu tenho orado e falado assim: Deus, se possível, viu, já estou há 1 mês e meio com esse negócio na mão. Vê se não dá para dar uma aliviada aí, para que eu não tenha que passar pela faca de novo. Falei para Zilda, falei: daqui a pouco vai ficar dono de ferro velho, se me conhecer, vai ficar esperando lá no cemitério, enterrou. Gato espinho. Olha que tem bastante, Arlete. Só na perna tem 1,5 kg. Tá caro. Tá caro. E é titânio, não é qualquer metal, Eu não. também tenho 2 placas de titânio. Assim, Nossa, gente. 14 parafusos na perna. Ó, eu tenho um calcanhar, Nossa. 27 pinos, e agora eu vou ganhar mais uma placa e mais 4 pinos. Olha lá.
fazer coleção de pizza. Então tá nessa daí. Tô virando robô. Lembra? Daqui a pouco eu tenho mais metal do que osso. Então, mas tenho orado para Deus, falar de Deus, se possível, não deixa eu passar pela cirurgia. Porque eu não tenho que passar pela cirurgia de novo. O anestesista perguntou, virou e falou assim, se tem cirurgia? Eu falei, anota aí, faz a lista. Falei, só na perna direita são 4. Uma no calcanhar, 3 na mesma perna. Aceite moto? Não. Então, assim, e Davi, no meio dessa confusão toda, ele falou assim, olha, mas permaneça firme em Deus, espera paciente nele, porque isso vai passar. E além disso passar, ele falou assim, olha, Deus vai passar com você. Tanto é que se nós continuarmos o texto lá de Lucas 22, nós vamos ver que depois que Jesus faz essa oração, Deus manda 2 pessoas lá para ele, para consolar Jesus, para fortalecer a fé de Jesus, que foi aquilo que os discípulos enxergam como sendo Moisés e Elias. Vai lá, conforta ele, passa isso daí junto com ele. É assim que Deus trabalha com nós. E permanecermos firmes. Por quê? Porque está lá o segredo, está lá no versículo 9, que Davi já sabia disso. Porque os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. E essa herança, gente, é eterna. Essa promessa de nós herdarmos a terra é eterna. E quando Jesus voltar, Lídia, e governar essa terra, os que estarão aqui, que voltarão com ele, é vida eterna. Com uma diferença. Logo, os maus não existirão. Nesse período, Lídia, você vai procurar os maus e não achará. Tudo bem? Entregue o seu caminho no Senhor. Arlete, suponhamos que esse celular fosse um iPhone. Arlete, vou deixar o meu iPhone com você, paguei 15 mil nele. Não deixa, Tó. Paguei 15 pau nele, tó. Daí? Isso é confiar? Eu estou segurando e falando para ela, não. Estou dando na mão dela e estou segurando. Isso não é confiança. Confiança é quando eu viro e falo assim, está aqui, ó, é seu. Guarda para mim. Está na sua mão. Meu neto me deu, ó, é seu, mas estou em cima. Lídia não pode dar para meu pai. Não deixa nem ele pegar. Eu digo, não, senão eu não quero. Pai, leva essa aí. Nem aí. Então, é difícil quando a gente vira e fala assim, a gente confia, mas eu não confio. Ou senão, eu passo por uma luta, ou tenho alguma desavença com alguém, como Davi tinha com Saul, e vive irado, vive irritado. Qualquer coisa que essa pessoa entregou na mão de Deus, deixa Deus ser a sua justiça. Você não dá uns gritos, né, Lita? Eu? Eu? Mas o que Davi está falando lá no versículo 7? No versículo 7 e no versículo 8, ó. Não se aborreça por causa dos que prosperam em razão dos seus planos maus. Evite a ira, abandone a fúria e não se abale. Isso só leva você ao mal. O que Davi está dizendo? Ele está falando, viu, isso daí vai fazer mal para quem? Para o seu inimigo?
Si próprio, né? Para si próprio. Faz mal para você mesmo. É fácil cumprir isso? Não. Olha, Arlete, eu sou prova viva disso, porque não é fácil. E olha que quando eu explodo. Mas aí demora, né? Demora, né? É, mas conhece aquela panela de pressão? É. A minha explodiu ali. E aí o que aconteceu? Sujou o telhado da dona da casa, do dono, que é rico. Eu falei, deixa, deu uma muito Ela que tinha explodido a panela. E guardei a panela, tá lá no fundo do quintal, lá, a panela limpinha. Ele falou, mas nunca vou pegar nessa panela. Eu lembro uma vez, Lídia, que eu entrei numa casa assim, na rua onde eu morava lá em Osasco, que tinha uma mulher que tinha trigêmeos. Eram trigêmeos. Os três, um é a cara do outro. E eu lembro que um dia nós estávamos lá, tal, na rua, e os moleques eram terríveis, mas terríveis mesmo. Um já foi, mas Terríveis, os moleques eram terríveis. E os moleques passavam o dia na rua e tudo mais e tal, e um dia eu estava lá em casa e tal, daqui a pouco um deles veio lá, oi, tio, vem cá. O que aconteceu, Ronaldo? Era Robson, Rodrigo e Ronaldo. Três R's. E aí eles viraram, e eles tinham um irmão mais velho que chamava Marcelo. E aí eles estavam em casa lá, daqui a pouco eles vieram gritando, saíram tudo gritando, correndo dentro da casa e tudo mais. Me ajuda, e tudo mais e tal. Eu cheguei, minha mãe virou e falou assim, vai lá correndo, vai ver o que aconteceu. E saí correndo, atravessei a rua, subi umas casas, entrei dentro da casa deles, estava a mulher caída no chão, com queimadura no rosto, a panela de pressão tinha explodido. Aí eu procurei a panela assim, daqui a pouco eu escuto um barulhão, virei as costas para acudir ela, tirei ela do chão, estou levantando ela, quando eu estou levantando ela, daqui a pouco eu escuto assim, bah! A panela de pressão explodiu, grudou no teto. Nossa. Ela grudou no teto, depois ela desceu em cima do fogão. Afundou o o fogão. fogão da minha vizinha foi assim. Perdeu o fogão, mudou o fogão. Afundou o fogão. E uma colega minha falou que de uma mulher, sabe quando que as casas eram tudo dele, a Brasilite? Foi embora. Nunca mais ninguém nem soube onde caiu a tal da panela. É. A minha não Cadê a chegou a panela? voar. Eu falei, Desliga desliga o fogo. Tá, mas então, Eu falei, gente, desliga o fogo que ela baixa. então, Mas ele foi. quando a gente vai acumulando isso dentro de nós, esses sentimentos dentro de nós, quem paga o pato somos nós, é o nosso físico. Então entrega na mão de Deus e esquece, acabou, deixa na mão dele, que ele tudo fará, que ele fará essas coisas por nós, que ele vai agir por nós. Amém? Ele Uau. botou